esses clubes de mãe, essas mães que levavam os seus filhos, entendeu? Em passeata, em manifestação, são esses filhos, de grande maioria delas, que ingressaram na universidade e que estão fazendo diferença, sim, dentro da periferia. Então, assim, a gente não pode mais olhar a periferia de um local onde tem os coitadinhos, porque nunca teve, entendeu? Nunca teve, porque não são coitados, né? É o olhar de quem olha, o olhar de quem vê, né? Que às vezes coloca isso, né? Desses coitadinhos. O que é injusto é o sistema que a gente tem, né? É o sistema que a gente tem, que é uma concentração de riqueza, as oportunidades não são igualitárias, não existe justiça, e o Brasil ainda tem uma mente da Primeira República. Tá? Então, a gente tem que começar a querer entender a gente aqui, a gente tem que começar a entender que o Brasil é outro, a gente não tem que ficar com a história do colonizador, a gente tem que ver as nossas histórias. E eu acho que as coisas realmente estão mudando, está vindo da periferia para o centro. Eu percebo nessa moçada que está agora dentro da universidade que eles se descobriram que era um pouco... que a universidade não é tão acolhedora assim, vamos estar falando dessa forma, né? A universidade não é um meio acolhedor para a população negra que entra. Então, geralmente, nós somos, a sua grande maioria, cotista, né? Eu estou na PUC, que é uma universidade paga, e a maioria dos estudantes que estão ali dentro e que são negros e negras são cotistas. O que eu percebo que, assim, a gente se ajunta. A primeira coisa que acontece quando a gente entra dentro da universidade e que a gente é negro, você bate o olho assim, porque poucos, né? Você bate o olho assim, você já vai se aproximar de uma outra pessoa que é negra também, né? Eu acho que é um ambiente que é bastante hostil, vamos estar falando assim, né? Mas assim, está se preparando para receber esses pesquisadores que vão com a pauta negra. A gente tem competência não só de falar da gente, mas a gente tem competência de falar de outras coisas, né? Às vezes a gente é colocado em teste para saber se a gente domina outros assuntos, né? A gente domina, sim, né? Mas a gente tem também as nossas questões, né? A nossa história, a gente tem outras coisas que é em comum entre nós, né? E eu vejo do outro lado, quando a gente coloca as nossas pautas, né? A nossa história, a gente coloca para este universo, ainda gera uma certa um incômodo, né? Para a gente que é negro, que está na universidade, muitas vezes a gente tem que entrar pondo o pé na porta mesmo, né? Que às vezes vem até com um pouco de... As pessoas interpretam com agressividade, mas não é isso, né? Que a gente quer ser escutado, a gente quer ser... que tenha ouvido para nós, né? E às vezes a gente percebe que a cara às vezes é de mimimi, as questões que a gente coloca, né? E que essa questão desse descompasso que existe entre os alunos que são brancos e os alunos que são negros não é entendido como
processo histórico, como um desvio da história, né? Como uma curva que a história teve e que não fomos nós que fizemos essa história, né? Não fomos nós sofremos a consequência dessa história. Mas eu acho que agora está um pouco mais natural ver negros dentro da universidade. Professores estão abertos a entender, né, a nossa história, a nossa bibliografia, o nosso ponto de vista, porque também existe uma resistência aí de alguns professores de nos pegar para orientar com a nossa pauta. Então, fica para um grupo fechado de alguns professores, né, que infelizmente, somos poucos ainda professores universitários, né? A grande maioria ainda são professores brancos dentro das universidades. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que... Agora, o próximo passo nosso é também ter alunos para orientar, poder orientar também outras pautas, né? E ter esse espaço que ainda na academia é bem restrito para a gente. Eu acho que assim teve uma marca que esse processo escravista que a gente passou, deixou no Brasil, muito grande, que é falar de preto, de preta, de negro e de negra de uma forma dolorida, com a voz embargada, né? Esse processo passou. Eu acho que agora todos, eu, Eliette, uma mulher negra, Denis, um homem negro, né? A Mona, uma mulher branca, o Célio, um homem branco. A gente tem que falar destas questões. Não pode mais ficar debaixo do tapete. Não pode mais ficar com a historinha do coitadinho. Não pode mais ter a voz embargada na hora que vai falar de preto ou de branca, achando que vai ofender. A gente tem que falar das diferenças. A gente tem que falar, sim, entendeu? Desse processo que privilegiou um e desprivilegiou o outro. Porque se a gente não for falar disso, entendeu? A gente não vai mudar nada. E, assim, para a gente combater o racismo, as diferenças sociais, a gente não vai fazer isso sozinho, né? Precisa da gente, precisa de vocês, precisa de todo mundo. E a gente falar disso de uma forma natural, sem falar com os ranços que veio, né, desse processo escravocrata, com esses ranços que veio de um querer se sobrepor ao outro, né? Eu acho que isso realmente tem que acabar. Tem que falar assim, Eliette, você é uma mulher preta. Célio, eu vou falar assim para você, Célio, você é um homem branco. É diferente. A gente tem que falar das diferenças. E a partir do momento que a gente consegue verbalizar as diferenças, tudo fica mais suave. A gente consegue ver além. A gente consegue enxergar o que realmente tirar as vendas dos olhos, entendeu? Tirando as vendas dos olhos, a gente, eu acho que 50% dos problemas que a gente tem, entendeu? Se resolve, mas a gente precisa falar. A gente precisa falar. Vou falar sim, na PUC eu não tenho professor negro. Entendeu? E eu tenho que falar isso com o meu orientador. Por que isso acontece? E ele não tem que se esquivar. Porque realmente é um privilégio de algumas pessoas que estão lá. Entendeu? Que já estão na PUC, que já são professores, que já têm os seus orientandos e que são alguns que vão receber o temas da questão racial.
E se a gente não colocar isso em pauta, se a gente não colocar isso em estudo, se a gente não colocar isso em pesquisa, tanto eu, Eliette, como negra, como você, Mona, como uma mulher branca, entendeu? A gente vai continuar com essa desigualdade. E é isso. E a gente tem que parar. O Brasil é o Brasil. A gente tem quase mais do que a metade da população que é negra. E é isso, nós temos isso. Entendeu? E dentro de um país desigual. E eu acho que se a gente não for falar dessa desigualdade, a gente sempre vai colocar ela debaixo do tapete. É isso.